Fala galera do Jovem Cast, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Hoje eu estou aqui com dois convidados e já adianto que hoje é bênção em dose dupla, porque esses dois convidados, além de terem histórias muito parecidas, eles também têm o mesmo nome. Então, gente, vamos dar as boas-vindas para os nossos convidados. Sejam muito bem-vindos, Alisson. Alisson e Alisson. Bom, gente, vocês podem se apresentar. Já falei o nome, mas fala o sobrenome para dar uma diferenciada ali. Da onde vocês são, comentem aí alguns quesitos que vocês queiram nos contar. Por favor. Muito obrigado. Eu sou o Alisson Carriel, sou daqui da Igreja do SIC. A princípio, na verdade, estou em processo de mudança de carta. Amém, ele é Então, aqui do SIC. Eu sou meio membro aí. Não, você é membro do SIC já, você só não tinha aceitado ainda. Tá bom, então. Bom, e eu sou o Alisson de Araucária, da Igreja do Bela Vista, e talvez em processo de transferência também. Vamos ver o que Deus reserva. Assim, quem vem uma vez no SIC já não sai mais, já vai ser pra sempre SIC, né? Então, enfim, vamos ir orando, né? Eu acho que já vai estar com a carta. Mas, tu que sabe, vou deixar um tempo aí pra você pensar. Gente, a gente vai falar hoje sobre a lição número 10 e ela tem o tema lugar de refúgio. Vai ali falar um pouquinho, mais uma vez, sobre Josué, mas numa parte ali a partir do capítulo 20. E agora, conversando com vocês, antes da gente dar início ali ao conteúdo da lição, gostaria de convidar para que esse Alisson de Araucária, gente, para que você faça uma oração, para que nada do que a gente venha falar aqui seja de contra com o que a gente quer, mas sim com o que Deus quer. Você faz Amém. essa oração pra gente? Sim, vamos fechar os olhos. Santo e poderoso Pai, santificado seja o teu nome, Senhor. Senhor, te agradecemos por esse podcast, te agradecemos pelas pessoas que estão assistindo. Pedimos que o teu Santo Espírito guie tudo que vamos falar aqui, Senhor. Que isso entre no nosso coração e no coração de todas as pessoas que estão nesse momento vendo pelo YouTube ou qualquer outra rede social. Que o Senhor esteja conosco. Em nome do teu Filho pedimos. Amém. 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 Bom, gente, para você que tá aí em casa e fica pensando, mas como assim para quem tá assistindo pelo YouTube? Gente, é o seguinte, nós também passamos os nossos episódios ali no Spotify. Então, se você tá na correria e não consegue assistir pelo YouTube, dá uma acompanhada ali pelo Spotify, vai fazendo os seus afazeres ali, mas vai ouvindo nós. Tenho certeza que esse conteúdo que a gente vai falar aqui vai ser abençoado e vai te trazer boas memórias e boas lembranças, talvez aí. Gente, lugar de refúgio, ali Josué 20. E a nossa tirinha. Ela já tá aparecendo para quem tá em casa acompanhando. Mas quando vocês viram a tirinha, vocês viram o título, o que vocês imaginaram que a lição ela estaria falando? Na verdade, eu achei essa tirinha um resumo, um spoiler do que se trata o capítulo. Ela demonstrou de uma forma muito simples e direta o que seria uma cidade refúgio. Então, pra mim, foi spoiler. Sim. E pra ti, Alisson? Pra ti, outro Alisson. A tirinha dessa semana, eu notei que ela foi bem mais reflexiva do que engraçada, por assim dizer. Então, a gente vem todo de um contexto das outras lições de guerra, de castigo, de repreensão, e você encontra um lugar de alívio aqui, que são justamente a cidade de refúgio. Então, Deus ele tinha combinado com Moisés, combinado, por assim dizer, com Moisés, só que elas vão ser estabelecidas agora com Josué. Sim. E de que forma vocês imaginam que as cidades de refúgio, elas apontavam para Deus? Um de cada vez, com a vontade. Tá bom. Eu acredito que é muito claro a forma como a pessoa que cometia um crime, cometia um pecado, de forma inocente, ele tinha que ir em direção à cidade de refúgio. No momento em que ele se refugiava, ele estava seguro do que o vingador de sangue fosse atrás dele. E é muito interessante que ele estava livre e isento, logo após o julgamento, se o sumo sacerdote viesse a morrer, também apontando diretamente para Cristo. Então, enquanto você estivesse no seu refúgio, você estaria livre, isento. Naquele momento, a morte não poderia alcançá-lo. Então, eu acredito que aponta muito para Cristo, e a morte do sumo sacerdote simbolizava também como quando Cristo viesse a morrer por nós, nós estaríamos também livres dos nossos pecados. Amém. Acho que é interessante a gente pegar um pouco do contexto também, porque
Nas outras lições, a gente aprendeu que os levitas, eles não tinham lugar para chamar de seu. As 11 tribos tinham, só que os levitas, no caso, não. Só que a gente pensa, tá, onde é que esse povo ficava, então? Onde que os levitas serviam e tudo mais? Sim. No caso, eram 48 cidades espalhadas por todo Israel. E dessas 48 cidades, 6 eram cidades de refúgio. E dessas 6 cidades de refúgio, 3 ficavam a oeste do Jordão e 3 a leste. Então, assim, elas ficavam muito bem distribuídas justamente para qualquer um que precisasse pudesse alcançar elas a tempo. Então, se eu tivesse alguma emergência, se eu tivesse algum problema, elas estariam muito próximas. Até, acho que o Patriarca dos Profetas cita que era meio dia de distância. Então, era muito simples de chegar até lá. E as ruas também tinham que ser bem limpas, elas tinham que ser bem sinalizadas. Sim. E eu consigo traçar 3 paralelos com Jesus nisso aqui. Primeiro que Jesus ele é extremamente acessível, assim como a cidade de refúgio. Ele é muito acessível. Então você não precisa ir até um lugar, como eles faziam, a gente simplesmente está uma oração de distância. Acho que o outro ponto também é que qualquer um pode entrar, qualquer um poderia entrar nessa cidade de refúgio. Então não era só fixa aos hebreus, aos israelitas. Qualquer estrangeiro poderia entrar até lá se tivesse algum problema. E Jesus é exatamente a mesma coisa. Ele não é Jesus dos adventistas, não é Jesus dos católicos, dos protestantes. Basicamente, Jesus ele tá ali para qualquer um que queira se chegar até ele. Jesus ele veio para salvar o mundo. E eu acho que o último ponto seria justamente a graça, né? Que foi o que você falou também. Porque se você para pensar que se a pessoa saísse dos muros, ela estaria ali talvez para ser perseguida pelo vingador de sangue, é a mesma coisa da gente com o salário do pecado. Então, se a gente sair debaixo da graça de Cristo, a gente está refém da morte de novo, da morte eterna. Então, enquanto a gente estiver dentro dos muros, dentro da cidade de refúgio, a gente está debaixo da graça e do sangue de Cristo. Amém. E eu ainda faria mais um adendo da questão da justiça. Quando você examina como funcionava o direito dos povos ao redor, eles eram muito diferentes do povo de Israel. Vamos pegar ali os sírios, os hititas, acredito que eram esses povos ali que estavam ao redor. Eles tinham formas diferentes para lidar com o homicídio. Então, se, por exemplo, eu chegasse a matar alguém, mas eu não queria, assim como acontecia na cidade de refúgio. Independente do que acontecesse lá, eles tinham, algumas cidades tinham questão de honra familiar. Você matou, então agora você vai ser morto. Também esse seria o costume do Vingador de Sangue. Ele teria essa legitimidade porque as cidades ao redor tinham essa questão. E aí você também pode pegar outros povos que tinham até a questão de hierarquia. Se um rico matasse um plebeu, o que ele deveria fazer? Pagar. Então, mas se um pobre matasse, aí ele seria morto. Então, nesse ponto, a cidade de refúgio era muito justa com todos, porque até mesmo o estrangeiro, o rico, o pobre, teriam o mesmo direito. Não haveria essa diferenciação. E o engraçado que era, desculpa, Pode falar. como era uma cidade de levitas, era basicamente você chegava lá, se você fosse inocente, é como se você passasse a morar junto com o juiz, com o advogado e com o policial. Então você tinha toda a proteção jurídica do negócio ali, a proteção jurídica e física. Então o Vingador de Sangue não poderia ir atrás de você mesmo. Sim. E perante ali a construção dessas cidades e a colocação delas exatamente e de forma que um povo ele conseguisse chegar até elas. Vocês acham que a construção delas, o fato de que Jesus ele acolhe o pecador, isso quer dizer então que Deus ele tolera o pecado? Então, agora posso ser eu, né? Pode. Posso ser o Alisson do fundo. Tá, beleza. A gente entra num tema um pouco polêmico aqui. Porque é justamente aquela coisa. Porque as pessoas falam até da questão de Jesus e a mulher adúltera, né? E as pessoas sempre usam, quem nunca pecou que atire a primeira pedra. Ok, mas e o resto da história? Ali Jesus fala, vai e não peques mais. Sim. Então nós temos que acolher o pecador, porque nós também somos pecadores, só que ao mesmo tempo a gente não pode passar a mão na cabeça, a gente não pode aderir ao pecado, mas também a gente não pode condenar essas pessoas, porque a Bíblia fala que com a medida que a gente julgar, a gente vai ser julgado. Então tem uma linha muito tênue entre essas coisas. Porque, igual na cidade de refúgio, não era simplesmente eu matei alguém, eu vou pra lá, eu vou ter o meu perdão. Não, se fosse sem querer. Então, Sim. assim, não tem como eu conhecer a Cristo de verdade e não ter uma mudança de vida. Não existe isso. É que corre o risco das pessoas acharem que, pronto, porque Deus fez uma cidade de refúgio, quer dizer que eu posso pecar o tempo todo, que eu posso fazer o que eu quiser, que agora é só ir e passar um tempo lá na cidade de refúgio. Então, Um resort. sim.
que tu acha sobre isso, Alisson? Então, eu gosto de ver isso daí como um simbolismo do amor de Deus. Porque a Bíblia fala que Deus é tardio em irar-se e rico em misericórdia. No momento em que Deus mostra esse tipo de justiça, ele demonstra misericórdia ao mesmo tempo. Então, voltando à tirinha, ela mostra que é um lugar de justiça e misericórdia, justamente em prol do amor de Deus. Porque essa seria uma face do amor. Se Deus não amasse, um dos exemplos mais tristes que nós teríamos na Bíblia seria com Davi. Porque Sim. Davi, ele errou e logo em seguida ele não teria um refúgio. Mas porque Deus é um Deus de amor, ele teve um refúgio. Tanto que nós temos um Salmos onde Deus é visto como um refúgio. Então, no momento em que Deus ele tolera o pecado por amor, mas para aqueles que se refugiam e se arrependem e permanecem nele, porque no momento em que você se distancia de Deus, ali você já não tem mais a graça sobre você. Você falou sobre Deus ele ser um Deus de justiça e etc. Refúgio. Assim como Deus, as cidades elas eram feitas para um refúgio e ele também é o nosso refúgio. Mas de que forma que a gente pode conceder o auto perdão a nós mesmos? Porque é muito fácil, beleza, pequei, tô me sentindo mal, vou até Deus. Mas uma coisa é você ir até Deus, pedir perdão, se arrepender de seus pecados. Mas como que você pode, depois de se arrepender de seus pecados, se perdoar a si mesmo por ter cometido eles? Eu acho que isso acaba sendo uma coisa muito complexa, porque muitas pessoas elas erram e tentam compensar o erro com obras, ou até mesmo focam demais no seu próprio erro, ou não se sentem dignos no amor de Deus, não se sentem limpos. Eu já escutei algumas pessoas dizendo: eu só não vou para a igreja porque eu acho que eu não mereço estar lá. Então, Ah, se eles soubessem que ninguém que tá na igreja merece estar. esses tempos eu também vi um pastor comentando sobre isso, né? O crente é aquela pessoa que ela olha para si mesmo e ela decide não se aceitar da forma que é. Ela decide mudar. Mas, enfim, voltando à questão do perdão, eu acredito que o primeiro passo ele se encontra em Filipenses 4, que você pode ver que é no que pensar. Em nenhum momento, Paulo diz que é para a gente pensar nos erros ou em coisas ruins. Ele coloca uma série de coisas boas para você pensar. E por quê? Uma pessoa que quer se auto-perdoar, ela não pode ficar pensando nos erros do passado. Se você começa a pensar como era a sua vida antes ou erros que você já cometeu, você nunca vai se perdoar. Mesmo que Deus tenha dito para você se perdoar. E eu também gosto de pensar que nós podemos nos sentir perdoados, mas nós sempre vamos ter aquele 1% que, putz, será? Lá dentro Eu vai ficar. estou perdoado? E aí eu vou te fazer uma pergunta, Júlia, para chegar no meu pensamento. É, Lá você, vem misericórdia. A bomba. o seu pai, você acha que ele te ama? Sim, Então ele te ama, né? Mas quando ele diz pra você, olhando no teu olho, Júlia, eu te amo, é diferente. totalmente. Então eu penso que eu pelo menos vivo para esse momento. No dia que Jesus voltar e eu tiver cara a cara com ele. E ele vai dizer para mim, filho, eu te perdoo. Ali eu sei que eu vou me sentir totalmente perdoado. Sim. Qual a sua opinião sobre ela? O que eu vou falar agora? Depois disso, o que Fala o eu vou falar? amém e recolhe o Jesus. Tô Amém, brincando. vambora. É, eu vou pegar um outro ponto que eu acho que é um pouco mais pessoal, assim. Porque eu seria hipócrita aqui se eu chegasse, fizesse um discursinho e tudo mais. Tem algumas coisas pelas quais eu também tento me perdoar. Eu sei que Deus me perdoou, eu já cheguei nesse ponto, já pedi perdão e tudo mais. Só que de vez em quando acaba voltando as lembranças, como foi o que você disse, né? Então, eu acho que dá pra gente pegar Paulo como exemplo. Basicamente, Paulo. Porque imagina se Paulo tivesse choramingado, se ele ficasse desanimado, entristecido porque ele perseguiu cristãos, porque ele matou vários deles, porque ele botou em cadeia vários deles. Então, Paulo, o que ele fez? Ele basicamente aceitou o perdão de Deus. Dentre todos os pecadores, eu sou o maior. Sou o maior, exatamente.
E também tem a questão que ele sofria muito preconceito. Hoje é fácil a gente ler a Bíblia e falar, não, mas Paulo era Sim. um cara gente boa, realmente ele estava interessado na obra. Mas e para quem estava na época? Que foi perseguido, que teve parentes mortos e tudo mais, como é que eles iam acreditar nisso, nessa historinha de Paulo? Então ele sofreu preconceito e ainda tinha a questão do passado dele, que ele mesmo vivia pensando nisso. Só que eu acho que ele aceitou o perdão de Cristo e aceitou fazer a obra de Cristo. As obras não vão apagar o nosso passado nem nada, só que eu acho que elas podem ajudar a gente a superar algumas coisas, psicologicamente falando, se a gente tem problema com o nosso próprio passado. Deus perdoou, mas se eu mesmo não consigo me perdoar, eu tenho que fazer alguma coisa para atingir esse perdão. E pra galera que tá em casa assistindo, talvez que precise de encontrar este local de refúgio, essa sua cidade de refúgio, para aquele que precisa talvez encontrar refúgio dentro de si mesmo e também em Jesus. Vocês têm algum recado para dar para o pessoal que está em casa? Se é aquele momento que o nosso editor, nosso estagiário, ele coloca uma musiquinha e aí vocês podem olhar no fundo dos olhos de quem está na câmera e falar, mandar esse recado. Pode ser um testemunho ou um recado mesmo, fiquem à vontade. Não posso ser eu. Bom, eu tenho um recado. Qual câmera que é? Pra eu focar bem nos olhos. Essa daqui. Bem nos seus olhos. Eu sei que você que tá assistindo muito provavelmente já encontrou esse refúgio, já se batizou, já vai na igreja e tudo mais. Por isso que você tá assistindo esse episódio. Mas assim, a mensagem que eu deixo pra você é: assim como as estradas estavam bem pavimentadas, assim como as estradas estavam limpas, assim como tinha sinalizações, é a mesma coisa que eu peço pra você. É a tarefa de todos nós aqui. Nós temos que todos os dias tentar apresentar esse refúgio a outras pessoas que ainda não conhecem. A gente tem que pavimentar essas estradas, a gente tem que fazer o trabalho que os levitas faziam. Então, nada melhor do que usar o nosso exemplo de tantos outros, tantos mártires da Bíblia também, e entregar nossa vida a Cristo para que outros possam entregar também, que é o verdadeiro refúgio. Eu acho que lendo não só a lição dessa semana, mas toda a lição no completo, o livro de Josué ele traz muito um significado, que é confiança em Deus. E pensando um pouco nessa questão de confiança, eu comecei a pensar o que é você confiar em alguém. Para você confiar em alguém, você tem que ter a comunhão com essa pessoa. Se você abordasse uma pessoa na rua, você não confiaria nela de cara. Mas se você estivesse junto a ela, passando diariamente por provações, dias bons, dias ruins, tempo de angústia, aí sim você confiaria. Então, eu falo para você confiar em Deus, mas não no fato de hoje eu vou confiar, amanhã não, mas sim a ideia de confiar todos os dias, ter comunhão diariamente. E o salmista, ele diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, essa ideia de habitar é a mesma coisa da nossa casa. De dia, você está em casa, você está habitando. Eu, pelo menos, quando vou ao trabalho, estou pensando em casa. E à noite você habita, você tem esse momento de comunhão. Então, isso eu acredito que é a ideia de você confiar. Você estar em comunhão com Deus, porque quando chegar o momento, a sua confiança vai ser plena em Deus. Amém. E bom, Alisson, já que você, já que você já finalizou pra gente, você poderia fazer uma oração, pedindo para que tudo que a gente tenha dito aqui, para que não apenas entre por um ouvido e saia pelo outro para quem tá em casa assistindo, mas que ela possa estar no trabalho, que ela possa estar estudando e também pensando nisso, para que ela se lembre diariamente que ela tem já um lugar de refúgio e que para ela encontrar basta ela dar o primeiro passo ou fazer de fato uma oração. Tu ora pra gente? Santíssimo Deus, amável Pai que está nos altos céus, Senhor, muito obrigado por esse dia, muito obrigado pela vida, pela saúde. Senhor, eu peço aqui, Pai, por cada jovem, que cada um aqui, Pai, que esteja assistindo esse podcast, tenha a sua presença sobre ele, Pai. E que também essas pessoas, ao escutarem e ao estudarem essa lição, possam se aproximar de Ti e entenderem que Tu é o nosso refúgio, Pai. Peço que
em todos os momentos, tu lembre a nós que tu é o nosso refúgio e que nós devemos nos refugiar em ti. Porque até mesmo nisso, Pai, nós não conseguimos, porque sem ti nada nós podemos fazer, Pai. Peço que nos dê forças e nos abençoe. É isso que eu te peço, te agradeço, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Bom, gente, Deus seja louvado pela vida de vocês. Muito obrigada por vocês terem aceitado o convite, estarem aqui um pouquinho com a gente hoje, falando um pouquinho mais sobre a história de vocês, né? Alguns tiveram relatos meio pessoais, mas muito obrigado mesmo. Nós, hoje em dia, precisamos muito de jovens que estejam dispostos a pregar mais sobre o Evangelho. Então, mais uma vez, muito obrigada por vocês terem aceito. Falo em nome da equipe, falo em nome do Elias, em nome de todo mundo. Então, é isso. Muito obrigada. Se vocês quiserem mandar um recado para quem tá, um recadinho aí especial para a família, para quem vocês quiserem, esse é o momento. Vocês podem ali se despedir já da câmera e mandar ali um abraço para quem vocês quiserem. Bom, primeiro eu quero agradecer realmente pela oportunidade, né? Pelo convite. E quero mandar um abraço e um beijo no coração da minha classe lá, pessoal do Bela Vista. Pra vocês. Eu não sei se essa pergunta. Eu Manda também- um abraço para sua classe também, Alisson. Tem que mandar coração também, tá? Agora eu fui induzido, né? O povo nem vai achar que eu ia mandar. Mas eu ia, tá? Ah, tá. Depois Que dele bom. mandar, eu tinha que fazer, né? Mas enfim, eu quero agradecer também pelo convite. Muito obrigado. Primeira vez aqui que eu participei. Apesar de me cobrar um pouco às vezes, Não, mas eu cobro brincando, né? joga só um verde. Exatamente, agora sim, né? Colemador aí é com vocês, né? Mas enfim, muito obrigado pelo convite. Primeira vez participando de um podcast, então até reunir as ideias às vezes fica complicado, mas gostei da experiência. E queria mandar um beijo para minha classe do SIC. Só pessoa gente boa. E também mandar um abraço para minha família, para os meus amigos que espero que assistam, porque eu provavelmente vou postar isso aí nos stories do Instagram, então espero que vocês assistam. E é isso. Amém. Bom, gente, eu juro que eu não forcei o Alisson a falar que a gente era gente boa, que a gente realmente é gente boa, mas Ela chutou ele por baixo da mesa. chutei. Fala Ela- mal pra tu ver. Ela pagou. Não, paga não, irmão. Pela obra que tu faz isso. Bom, gente, você que tá aí em casa, semana que vem, já fica um spoiler aí, a gente vai fazer uma renovação de compromisso. E eu juro que eu não tô falando de casamento, não tô falando de nada. Vai ter que assistir semana que vem aí pra descobrir qual é a renovação, de que compromisso é esse que a gente tem que renovar. Eu te espero na próxima terça-feira, às 8 horas da noite. Estaremos aí com convidados muito especiais. E é isso.